Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa plataforma. Eu sou o professor Miqueias, o seu professor de português instrumental. Estou aqui para começar a nossa primeira aula sobre o quê? Muito bem, sobre língua e linguagem. Você sabe a diferença? Sabe como se define, como se define a língua e o que é linguagem? Será que são a mesma coisa? E aí, como é que está o seu nível de entendimento sobre esse assunto? Pois bem, vamos começar. Quando falamos de língua, certo? É a sequência de códigos, de símbolos que, para uma determinada comunidade linguística, transmite significados, transmite algo a ser repassado que possa ser entendido, né? Transmitido de forma a ser entendido. Então, tanto quem fala como quem ouve ou lê pode entender aquela combinação. Ou seja, forma palavras, forma símbolos, formam conteúdo de entendimento e compreensão, certo? Então, quando falamos em língua, estamos falando de idioma. Então, falou de língua, estamos falando de inglês, de português, de espanhol, árabe, então, todas as línguas que nós conhecemos, certo? Mas quando falamos de linguagem, estamos falando de um termo muito amplo, porque a linguagem são as inúmeras formas que temos para nos comunicar, que não necessariamente envolve apenas a língua, porque a língua é um item dentro do contexto inúmero de linguagem, certo? Quando falamos de língua, estamos falando de idiomas, porém quando falamos de linguagem, estamos falando de inúmeras formas de transmitir comunicação, que não necessariamente vai depender da língua falada ou escrita, por exemplo, certo? Então, como definir o conceito de linguagem? Linguagem é a forma que você tem de se expressar e de receber a expressão de comunicação de alguém, certo? Mas como é que a linguagem se define? Ela tem três formas de se definir, certo? A linguagem, ela pode ser a verbal, a não verbal e a linguagem mista ou multimodal, que é o último nome que ela recebeu ultimamente. Mas vamos lá, certo? Vamos saber entender com propriedade o que significa a linguagem não verbal, a linguagem verbal e a linguagem mista. Vamos um por um? Então, para começar, na linguagem verbal. A linguagem verbal é tudo aquilo que se refere à língua, de fato, porque vamos trabalhar com aquilo que é escrito ou falado. Então, quando falamos em linguagem verbal, estamos falando literalmente de língua. Por quê? Estamos falando da sequência, do conjunto de códigos, de símbolos que transmite comunicação, que transmite algum entendimento, seja de forma falada ou de forma escrita. Pois é, então, quando falamos de linguagem verbal, estamos falando de idiomas ou línguas, como você preferir chamar. Além disso, nós temos a linguagem não verbal. Já a linguagem não verbal, ela modifica-se completamente, ela é totalmente diferente da linguagem verbal, pois na linguagem não verbal você vai ter toda a forma de comunicação que não envolve de maneira nenhuma a língua falada ou a língua escrita. Mas professor, como é que eu vou me comunicar ou receber alguma comunicação de forma não verbal, digamos? Como é que eu vou estabelecer conceitos de comunicação sem falar ou escrever? Simples. Nós temos inúmeras formas de nos comunicarmos sem necessariamente precisarmos falar ou escrever. Por quê? Um olhar, um sorriso, um dar de ombros, né? São várias as expressões, até mesmo corporais, que você pode utilizar para transmitir comunicação. Você pode utilizar sinais, a língua de sinais está aí para isso, né? Ó, silêncio, você não precisou falar, mas transmitiu comunicação, transmitiu um código de significado, certo? Você também pode trabalhar, por exemplo, com os sinais de trânsito. Eles apenas demonstram cores que transmitem direções a ser seguidas, certo? Então, a serem seguidas. Quando falamos de comunicação da forma não verbal, estamos falando de comunicação que não precisa você falar ou você escrever para que você transmita uma comunicação, um entendimento daquilo que você deseja. Então, dentro da linguagem não verbal, nós temos as expressões corporais, as expressões faciais, também entre ações, né? Ó, psiu não é necessariamente uma palavra, né? Mas já muda se você falar ei, né? Mas o psiu
Olha só, transmitiu comunicação. Shh. Essas são as também consideradas como onomatopeias, mas a gente vai ver futuramente nas próximas aulas. Agora, por enquanto, vamos voltar para a parte não verbal de fato. Na parte não verbal, na linguagem não verbal, nós vamos ter, como eu já falei, os sinais de trânsito, as expressões, nós vamos ter também as cores no modo geral, certo? Então, tudo isso define a linguagem não verbal, tá bom? Agora, temos a última parte, a linguagem mista, ou também conhecida, já esse é um termo mais recente, conhecida como a linguagem multimodal. E o que significa isso? O termo misto já diz que engloba tanto o fator verbal e o não verbal ao mesmo tempo. Professor, e como é que eu junto a linguagem verbal e não verbal? Simples. Um ponto tão conhecido, né? Um gênero, por exemplo, tão conhecido da gente, é qual? O gênero HQ, Histórias em Quadrinhos. Nas histórias em quadrinhos, nós temos tanto as expressões corporais, os indícios de movimento de corpo, né? Ou da situação que está acontecendo, mas também nós temos a fala de forma escrita. Então, na linguagem mista, um grande exemplo, um dos maiores exemplos, a forma mais fácil de se entender a linguagem mista é quando trabalhamos com a história em quadrinhos. Porque naqueles quadrinhos tem a junção tanto da imagem do que está acontecendo de forma, né, da ação, tanto visual como também de forma escrita. Você tem os dois tipos de linguagem ao mesmo tempo. Para facilitar e deixar aí mamão com açúcar para qualquer um entender o que é linguagem não verbal e linguagem verbal juntas em um contexto só, certo? Ou seja, a linguagem mista. Então, só retomando aí para que você não se confunda, você precisa entender que a linguagem verbal é a língua, ou seja, idioma, que é a fala escrita ou falada, certo? É algo escrito ou falado, ou pode ser qualquer um dos dois. Professor, é só um? Não. Tanto faz. Escrito ou falado, não importa, vai ser linguagem verbal. Já a linguagem não verbal é quando você trabalha com o quê? Com imagens, com cores, com sons, certo? Com expressões. Tudo isso vai ser a linguagem não verbal. E se você misturar os dois, você vai ter a linguagem mista. Mas, além disso, nós precisamos entender também outros conceitos. Eu quero trazer para você um exemplo do linguista Fernand Saussure. É um nome meio complicado, mas enfim. Ele diz que ele nasceu em 1857, olha o tempo, 1857, e morreu em 1913. Mas, segundo ele, né, a língua é o sistema abstrato de signos interrelacionados, de natureza social e psíquica obrigatório para todos os membros de uma comunidade linguística. O que isso quer dizer? Por exemplo, a partir do momento que eu escolho uma determinada palavra, eu também vou escolher o significado, o sentido daquela palavra. Esta palavra, este som, certo? Ele vai ser ou o mesmo ou de forma aproximada, porém ele vai possuir o mesmo sentido ou significado, independente da minha região, basta eu apenas conhecer aquele código linguístico. O que é isso? Aquele idioma. Então, eu defino a palavra e aquela palavra ela vai ter aquele sentido, pode ser em um sentido de um determinado contexto ou sempre vai ser aquele contexto. Porque existem palavras que, dependendo do contexto, ela pode mudar o seu significado. A gente vai estudar isso de forma mais detalhada futuramente. Mas agora, para que você entenda o que significa o conceito de símbolos e de códigos para a descrição do que é língua, você precisa entender que as palavras elas podem se transformar em relação ao seu sentido, ao seu significado. Então, ela pode ter, certo, um sentido, um significado diferente de acordo com o contexto em que ela estiver inserido. Exemplo disso é a palavra banco. Você pode falar que banco é um lugar de sentar, mas também você pode falar que um banco é uma agência, né, de crédito, de receber ou fazer pagamentos, enfim. Então, a palavra manga, né? Pode ser a manga da camisa, pode ser a manga fruta, ou trazendo para o nosso nordestino, né, a nossa expressão nordestina, também pode ser um verbo, considerado o verbo mangar. Ah, ele manga de mim. Então, as palavras elas podem ter contextos e valores, aliás, podem ter um valor diferente de acordo com o seu contexto.
Para isso, é necessário que todos aqueles que estão inseridos nesse ambiente, certo, desse código linguístico, eles entendam o significado ou os significados daquela determinada palavra. É assim que se forma um idioma. Por quê? Para todo mundo que fala aquele idioma vai entender exatamente o que se diz quando se usa aquela palavra, tá bom? Agora, continuando, quando falamos do conceito língua, certo? Ou seja, do idioma, também estamos falando dos tipos de formas que a gente pode utilizar esse idioma, que a gente pode mencionar essa língua. Por quê? Existe a linguagem formal, né? A linguagem que a gente vai considerar como a norma culta, existe também a linguagem informal, a coloquialidade, mas como é que isso se define, professor? Eu vou explicar a partir de agora. Então vamos lá. Quando falamos da linguagem norma culta ou da linguagem formal, estamos falando daquele contexto, certo, que está inserido nos ambientes que exigem uma maior qualidade, uma maior atenção para o tipo de ambiente em que você está, então você deve adequar a sua linguagem. Por exemplo, em termos acadêmicos, em apresentações, certo? No ambiente de trabalho, dependendo da situação, então você precisa utilizar a língua na linguagem padrão, na norma culta, por exemplo, certo? Que é a forma da língua que segue, bem especificamente, as regrinhas do português, exemplo, certo? Então, quando se diz a norma culta, a norma padrão, é aquela forma de falar o seu idioma seguindo todas as regrinhas que ele exige, que transmite a ideia do correto. Mas, professor, o nome correto está ok? Na verdade, segundo os linguistas, o que a gente tem que entender é que existem as formas adequadas e inadequadas de falar, dependendo do contexto. Isso é um assunto de uma próxima aula, mas só para que você entenda, quando falamos da língua formal, da linguagem formal da língua, certo? Da versão formal da língua, estamos falando do idioma, do nosso idioma, por exemplo, o nosso português, ou o idioma brasileiro, como você preferir chamar. Existem alguns linguistas que determinam que a gente não fala o idioma português e sim o idioma brasileiro. Eu sou desses que concordam com isso, mas vamos lá, continuando. Então, você tem a sequência de códigos e símbolos do nosso português brasileiro ou da nossa língua brasileira. Enfim, isso determina que vão ter contextos e contextos para que você defina a forma correta de falar ou a forma adequada de se falar de acordo com aquele contexto. Nesse sentido, você vai ter a linguagem formal quando você está no dia a dia, quando você está entre amigos, entre familiares, quando você até mesmo está no ambiente de trabalho ou no ambiente acadêmico, porém não está apresentando um trabalho, não está fazendo nada que necessite de uma preocupação ou uma atenção maior para a sua forma de falar. Então está tranquilo você utilizar a língua daquela maneira, certo? Mas é necessário entender também que além desse contexto mais simples, mais tranquilo, existe o contexto de língua também formal. Né? O informal é o mais tranquilo, é o livre, é a forma de se falar super à vontade. Já quando nós mencionamos a linguagem padrão, a norma culta, ela vai exigir o quê? Que você siga as regras do português, que você siga as regras gramaticais. Ah, professor, eu não entendo muito bem. Então, às vezes, você não precisa se preocupar tanto em seguir as regras. Você primeiro pode aprendê-las para poder depois segui-las. Mas a preocupação você pode transformar, sabe o quê? A sua linguagem, o seu vocabulário. Como assim, professor? Você pode escolher melhor as palavras que você utiliza para que dessa maneira você trabalhe com a língua de acordo com o contexto. Então, você pode utilizar termos que são mais específicos para uma determinada situação de fala e outros que são mais, digamos assim, à vontade e você pode utilizar em termos mais livres, certo? Então, nesse contexto de uso, por exemplo, você pode dizer que está uma situação, vamos criar uma situação aqui. No ambiente de trabalho, então você pode utilizar o termo estou esgotado, estou cansado. Porém, quando você está na situação entre amigos, né? Quando você está com sua família, está com alguma pessoa desse tipo, que você tem a liberdade de falar e não precisa se preocupar com a forma de falar seguindo regras gramaticais, você pode dizer, não, hoje eu estou só o pó, estou só o projeto, né? Então, depende muito do contexto. O uso de fala
do uso da sua fala, ele vai ser determinado pelo ambiente em que você está inserido e a situação de fala também daquele momento, certo? Mas continuando já para quase encerrar nossa primeira aula aí, só dando uma retomada sobre o que é língua, sobre o que é linguagem, sobre os tipos de linguagem, sobre os usos e contextos necessários para o seu idioma ou a língua que você vai utilizar, de acordo com como você vai utilizá-la também, certo? Então, língua é o conjunto de códigos que vão transmitir um significado, são símbolos que transmitem os significados para uma determinada comunidade que conhece aquela combinação de códigos. Então, conhece aquelas palavras, o significado daquelas palavras, então ali se forma um idioma, certo? Além disso, a língua ela faz parte da linguagem, que a linguagem já é, no caso, entra nas inúmeras formas de se falar, né, de se expressar, porque a gente não precisa falar de forma, né, só escrita ou falada. Você pode transmitir comunicação, você pode se comunicar por uma expressão, por um olhar, por um sorriso, enfim. E dentro das questões de linguagem temos as linguagens verbais, que são literalmente só o idioma, né, a língua, linguagem falada ou escrita, as linguagens não verbais, que são o quê? Né? Todas as formas de você transmitir uma comunicação sem utilizar nem a língua, aliás, a língua nem falada, nem escrita, então você utiliza as outras formas de comunicação, né? Sinais, expressões, você utiliza também, por exemplo, até cores, sons, tudo isso significa linguagem não verbal. Já a linguagem mista é quando você engloba tudo em uma coisa só. Exemplo, as histórias em quadrinhos, que são um exemplo bastante interessante e bem conhecido sobre a linguagem mista, né? Linguagem mista ou linguagem multimodal. Por fim, nós temos os usos mais adequados. Existe a língua padrão e a não padrão. Por quê? Existe a forma de se falar de acordo com o contexto, com o ambiente que você está inserido. Então, tem a língua, que é a linguagem norma culta, a linguagem padrão, ela vai seguir as regras, certo? Gramaticais. Vão seguir as regras gramaticais. Já a linguagem informal, a linguagem do dia a dia, também conhecida como linguagem coloquial, ela serve para a linguagem que você tem um ambiente de fala que não exige a forma de se falar corretamente, como muitos dizem, mas na verdade é o contexto adequado. Pois bem, chegamos ao fim da nossa primeira aula, espero que vocês tenham gostado. Estaremos ainda com novos assuntos, novos conteúdos e que você continue ligado na nossa plataforma, acompanhe nossas aulas. Lembrando também, nós temos exercícios de fixação, viu? Não esqueça, prepare aí o seu lápis, a sua caneta, o seu material de estudo, responda atentamente, preste bem atenção, responda todas as perguntas aí, envie para os nossos técnicos, né? E com certeza você vai ter uma excelente pontuação. Eu desejo tudo de bom para você e fique com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau!